Graça e paz a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para estarmos meditando na palavra do Senhor nosso Deus. Como nós estamos vivendo a semana de Páscoa, nada melhor do que refletirmos num texto que vem falar a respeito da Páscoa, que vem falar a respeito da ceia do Senhor. Nós vamos estar usando como texto básico 1 Coríntios, capítulo 11, em que o apóstolo Paulo vai estar escrevendo para a igreja de Coríntios e ponderando algumas situações relacionadas à ceia do Senhor. Como de costume, o pastor não vai estar lendo o capítulo inteiro, tá? Vai estar lendo alguns versículos. Você pode ler o capítulo inteiro, e principalmente a parte da ceia do Senhor, que vai do verso 17 em diante. Tá? Você pode estar lendo em casa com paciência, pegando o texto bíblico e analisando, né, os pontos que o pastor estará destacando para você. Tá? Vamos falar com Deus? Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela alegria de podermos neste momento refletir na tua palavra. Quero colocar diante do Senhor cada pessoa que o Senhor irá levantar, ó Pai, para ouvir esta mensagem, que o Senhor prepare o coração dessas pessoas para receber, Senhor, a mensagem enviada pelo Teu Santo Espírito ao coração de cada um. Que saiam, Senhor, deste vídeo edificados com o poder e a autoridade do Teu Santo Espírito. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Para nós meditarmos, eu vou estar destacando alguns versos e você vai conferindo depois. Quando nós lemos os primeiros versos, versos 17, 18, 19 e 20, vai nos dizer assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Misericórdia. Quero começar já destacando nesse texto que o apóstolo Paulo, ao estar falando a respeito da ceia do Senhor, a estar falando a respeito da igreja se reunir, da igreja se ajuntar, ele já começa a destacar algo que muitas vezes passa despercebido para a igreja do Senhor, para os servos do Senhor, quando leem esse texto. Algumas pessoas começam a ler o texto de Coríntios, capítulo 11, né? 1 Coríntios, capítulo 11, elas muitas vezes se atentam ali no ritual, da forma de celebração da ceia, e esquece daquilo que é primordial, que é o que o apóstolo Paulo realmente está querendo destacar para que nós, como igreja, possamos compreender dentro desse texto. Ele começa dizendo que as reuniões feitas pela igreja de Coríntios, na verdade, são reuniões que desagradam, não que agradam. Reuniões que são mais para o mal do que para o bem. As pessoas elas estavam se reunindo para participar da ceia do Senhor, entre aspas, tá? Elas demonstravam atitudes logo de início que não estavam preparadas para participar deste momento tão singular. Porque a ceia do Senhor é um memorial, é um símbolo da nossa transformação de vida. É um símbolo de quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, se entregando por nós, pagando o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo nosso pecado, e ao sermos redimidos, vivamos em novidade de vida.
Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós declaramos que Jesus morreu na cruz do Calvário em nosso lugar e nos deu o privilégio de vivermos em novidade de vida a partir do momento em que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E aí, quando nós nos reunimos como igreja, quando nós congregamos como igreja, isso deve ser explícito em nossas atitudes, em nossas escolhas, em nossa forma de falar, em nossa forma de agir, em nossa forma de nos comportarmos com os nossos irmãos e com as pessoas que estão em nossa volta. E é justamente isso que logo de imediato o apóstolo Paulo está questionando diante da igreja de Coríntios. A reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Ou seja, vocês se ajuntam, se agrupam como igreja, como eclésia, palavra no grego que quer dizer assembleia, ou seja, quando vocês fazem assembleia, quando vocês se reúnem com o pretexto de adorar a Deus, com o pretexto de ministrar a ceia do Senhor e participar da ceia do Senhor, vocês, na verdade, não estão fazendo o que deveria ser feito. Vocês já estão sendo vocês estão sendo reprovados simplesmente pelo fato de se reunirem, porque não estão se reunindo de forma correta. No verso 18 vai dizer, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Apóstolo Paulo está falando, quando vocês se reúnem como igreja, que é para vocês estarem vivendo em amor, que é para vocês estarem em comunhão, que é para vocês estarem servindo uns aos outros, amando uns aos outros, honrando uns aos outros, vocês estão criando contenda, estão criando dissensão. Vocês estão brigando por causa de cargo, por causa de ministério, por causa de função da igreja. E vocês, em vez de vocês amarem, honrarem e abençoarem uns aos outros, vocês estão fazendo o oposto. Cada um buscando ser reconhecido diante das pessoas, em vez de servir aos outros. Quando nós entramos no verso 19, diz assim, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. O apóstolo Paulo ele é muito duro nessa palavra, que ele vai dizer, olha, é necessário que nessa reunião haja alguma dissensão, é necessário que nessa reunião haja comportamentos diferentes, porque é diante desses comportamentos que nós compreendemos que pelo fruto nós conhecemos a árvore. Ou seja, pelo fruto nós sabemos quem é convertido e quem não é convertido. Quando nós congregamos para ministrar a ceia, quando nós congregamos para cultuar, quando nós congregamos para tomar uma decisão na igreja, numa assembleia administrativa, quando nós congregamos diante do conselho da igreja para tomarmos decisões importantes, é que nós começamos a compreender quem são os salvos e quem não são salvos, quem são os religiosos e quem são os convertidos. Porque aqueles que são salvos, que são convertidos, que são aprovados por Deus, eles vão procurar agir com sabedoria, com discernimento, vai procurar medir as palavras na hora de falar para não ofender o irmão, muito pelo contrário, para fazer com que o irmão se sinta bem e que ele está ali para somar e não para dividir. Mas aqueles que criam contenda por causa de situações, de decisões, é por causa da cor da igreja, é por causa disso, é por causa daquilo, essas pessoas elas são religiosas e não estão vivendo em uma comunidade de amor, e essas pessoas elas são reprovadas por Deus. Esta não é igreja. Essas pessoas não representam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas podem até representar algumas instituições aqui na terra, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo não é representada pelas pessoas que fazem contenda, não é representada pelas pessoas que perseguem os irmãos, que perseguem os pastores, que perseguem seus líderes. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é representada pelas pessoas egoístas. E o apóstolo Paulo continua falando isso. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Misericórdia. O apóstolo Paulo está falando, vocês se reúnem no pretexto de ministrar a ceia do Senhor e tomar a ceia do Senhor. Mas vamos
prestar bastante atenção agora nessa expressão. A ceia é do Senhor, ou seja, quando nós nos congregamos como igreja, quando nós nos reunimos como servos para adorar a Deus, em um momento em que nós vamos declarar que Jesus morreu na cruz do Calvário, nós vamos testemunhar que esse sacrifício se tornou real em minha vida, em sua vida, em nossa vida, que nós entendemos o cristianismo e que devemos viver em uma comunidade de amor, respeitando, honrando, abençoando a vida das pessoas que estão em nossa volta. Quando nós nos reunimos para celebrarmos ao Senhor, o amor prevalece, a humildade prevalece, e eu passo a servir não somente a Deus, mas servir aos meus irmãos, a servir as pessoas que estão à minha volta, porque eu estou me reunindo para o Senhor, para viver de acordo com aquilo que Deus determinou para a minha vida. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que eles estão reunindo para tomar a sua própria ceia. Por que para comer a sua própria ceia? Porque eles são egoístas. Aquelas pessoas que estão ali se reunindo para fazer a sua própria vontade. Para tomar o cálice e se aparecer, olha, eu estou em comunhão. Para ir lá na frente e participar da ceia e mostrar, olha, eu estou em evidência, eu sou ministro do louvor, não, eu estou em evidência, eu sou pastor, eu sou em evidência, eu sou do círculo de oração. Não é isso? Eu estou em evidência por causa que eu faço parte de um ministério dentro dessa igreja. Mas quando vê as atitudes, não está preocupado em servir um ao outro. Essas pessoas estão tomando a sua própria ceia, mas jamais vai tomar a ceia do Senhor. Nós temos que compreender que quando o apóstolo Paulo está falando aqui, que essas pessoas se reúnem para o mal, é que as suas atitudes declaram que não são convertidas, que não são salvas, ou no mínimo, não são santificadas, ou não estão preparadas para participar deste momento tão consagrado, que exige atitude de adoração de verdadeiros servos. É muito complicado. Quando nós passamos a ver esta realidade, nós vamos entender que essas pessoas que demonstram atitudes egoístas, que vão se alimentar, que vão tomar a frente das pessoas, que vão comer a ceia, deixar as outras pessoas com fome, que não são servos, elas na verdade não entenderam o que é ser igreja. O verso 22 diz assim: será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Misericórdia. Apóstolo Paulo está dizendo assim: filho, você veio para participar, você disse que veio para participar da ceia do Senhor, mas você não entendeu o que é a ceia do Senhor. Você veio para participar da igreja do Senhor Jesus Cristo, mas você não entendeu o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma comunidade que vive em amor. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma comunidade que obedece a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é aquela que não faz acepção de pessoa. A igreja do Senhor Jesus Cristo é aquela que está pronto para abençoar, amar, servir, honrar as pessoas que estão em sua volta. E a sua atitude demonstra que você não está preparado para ministrar a ceia ou para tomar a ceia e nem mesmo para ser reconhecido como salvo, como uma pessoa convertida, dependendo da sua atitude, porque você não mudou de vida. Quando nós caminhamos um pouco na leitura e vamos até o verso 27, diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Gente, esse texto aqui, esse versículo em especial, quando se refere ao corpo e ao sangue do Senhor Jesus Cristo, nós temos duas linhas de pensamento para nós destacarmos aqui agora. Quando nós compreendemos o corpo de Cristo e o sangue de Cristo como o corpo dele que foi entregue na cruz do Calvário e o sangue que foi derramado por nós ali, nós estamos dizendo que essas pessoas elas estão desprezando o sacrifício que o Senhor
realizou na cruz do Calvário por todos, não só por mim, por todos. Quando eu trato o meu irmão com indiferença, eu estou declarando que eu sou egoísta, que eu não sou convertido, e o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário não cobriu o pecado daquele irmão e não me tornou uma nova criatura para que eu pudesse amá-lo da forma com que ele merece ser amado, ou deva ser amado. Temos que compreender isso. Ou quando nós olhamos para o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, fazendo menção à igreja do Senhor, porque muitas vezes a Bíblia se refere ao corpo do Senhor Jesus como a igreja, que nós somos o corpo do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos isso, que estamos sendo acusados de pecar contra o corpo do Senhor Jesus Cristo como igreja, nos traz para dentro do texto e do contexto imediato que o apóstolo Paulo está demonstrando aqui. Por que estamos sendo acusados de pecar contra o corpo do Senhor Jesus Cristo quando tomamos a ceia indignamente? Porque as nossas atitudes estão testificando em que nós estamos pecando dia após dia contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você sabe aquelas pessoas que para tomar a ceia passa a semana na casa dos irmãos pedindo perdão para os irmãos? Só a atitude dessas pessoas passarem na casa dos outros pedindo perdão para os irmãos na semana da ceia demonstra que eles não estão preparados para tomar a ceia. Demonstra que eles estão fazendo uma atitude apenas de religiosidade para poder, no momento da reunião, ele tomar a ceia e não sentir desprezado ou não se sentirem envergonhados por não estarem tomando a ceia. Eu tenho que chegar no dia em que eu vou declarar que Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário e que eu estou em comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que chegar lá em comunhão voluntária e não forçada. Ou seja, eu devo estar vivendo em comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo para quando eu chegar no momento da participação da ceia, eu esteja preparado para isso. É diferente de na semana da ceia eu começar a tampar as brechas para que eu possa subir lá, tomar a ceia, e a minha atitude não mudou. Semana que vem eu vou continuar falando mal do irmão, semana que vem eu vou continuar sendo egoísta, semana que vem eu vou continuar fazendo a minha vontade sem pensar no reino. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Quando ele está dizendo que nós estamos sendo culpados de pecar contra o corpo do Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo nesse contexto imediato de pecar contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós vemos irmãos tratarem um ao outro com indiferença? Quando nós vamos no verso 29, diz assim: quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Misericórdia. O que o apóstolo Paulo está dizendo agora? O que ele está declarando agora? Ele está falando, olha, quando você participa da ceia do Senhor, ou quando você participa das reuniões da igreja, vamos muito mais além, não é só a ceia do Senhor, é reino de Deus. Quando você participa de um pequeno grupo, quando você participa de um culto no lar, quando você participa de uma célula, quando você participa de um pequeno grupo multiplicador, quando você participa de um ciclo de oração, quando você participa de uma escola bíblica, quando você participa de um culto de louvor e adoração a Deus, e a sua atitude não é condizente como do servo do Senhor, que é para servir, amar, respeitar e abençoar a vida das pessoas, você está indo ali para a sua própria condenação. Porque você não está fazendo aquilo que você sabe que deveria ser feito. Amar, honrar e cuidar das pessoas. Para entendermos melhor um pouquinho essa situação, nós vamos lá no capítulo 10 de Hebreus, do verso 26 em diante, vai dizer assim, ó: se continuarmos pecando deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. É muito forte esse texto de Hebreus.
Porque ele está dizendo, quando eu sei que a minha atitude é pecaminosa e eu vou e pratico ela novamente, não há mais perdão daquele pecado para mim. Ah, pastor, então existe pecado na Bíblia que não tem perdão? Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu gosto de dizer, né, que Hebreus foi escrito por apóstolo Paulo, embora não tenha nenhuma evidência que seja por ele, né, é autor desconhecido de Hebreus, mas a similaridade com seus escritos é muito grande. Então, eu gosto de dizer que é ele. Então, aos Hebreus, tá? Algumas vezes você vai me ver dando o privilégio do apóstolo Paulo ter escrito ele, mas isso não é fato, tá? Eu gosto de crer dessa forma. Ele está dizendo assim, olha, quando você comete um pecado que você sabe que é pecado, e mesmo assim você pratica, você já está negando ao Espírito Santo que está te advertindo e falando para você não fazer aquilo. E isto sim é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando eu me torno tão religioso que eu faço aquilo que eu quero fazer e não o que Deus quer que eu faça. Aí a diferença entre o salvo e o não salvo, o convertido e não convertido. E quem tem autoridade para analisar isso é só você. Você e a sua vida, e suas atitudes. Se você está sendo religioso ou você está sendo salvo. Se você está sendo religioso ou você é e faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. É muito pesado. O verso 27 vai dizer assim, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá o inimigo de Deus. Quando nós adentramos no verso 29, diz assim, ó, quão mais severo castigo julguem vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Verso 30, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Verso 31, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós devemos analisar esses textos com muita, mas com muita seriedade. Porque o apóstolo Paulo, desde Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, ele está separando quem é a igreja do Senhor Jesus Cristo para o lado direito e quem não é a igreja para o lado esquerdo. Aqueles que são religiosos, aqueles que são salvos, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. É algo muito, mas muito pesado. Então ele está dizendo, aquele que vive na prática do pecado e a sua consciência não acusa mais, porque ele está negando a advertência do Espírito Santo. Esse já tem a mente cauterizada e desprezou o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e desprezou o Espírito Santo. Ou seja, essa pessoa ela teve experiência com Deus, mas não é salva, não é convertida. É algo muito duro. Profanou o sangue da aliança, pelo qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Ou seja, pessoas que entenderam o Evangelho, entenderam o plano de salvação, mas não aceitaram a Jesus de todo o coração. Foi lá na frente por emoção, foi lá na frente porque viu mais pessoas indo e virou moda, eu vou também, todo mundo está se convertendo, todo mundo está indo, eu vou também. Mas não houve mudança de vida. Após conhecer o Evangelho da verdade, muitas vezes foi curado de enfermidade, muitas vezes foi liberto em situações adversas, mas mesmo assim, não está servindo a Cristo em espírito e em verdade, tem vivido em religiosidade. Essas pessoas está reservada a ela o fogo eterno. Por isso que o autor vai dizer, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, porque no dia do juízo, Deus simplesmente vai dar a sentença e lançar no lago de fogo e enxofre. Ainda bem que o texto não acaba por aqui, nós podemos continuar meditando em Coríntios, depois nós voltaremos um pouquinho lá em Hebreus.
O verso 30 vai dizer: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. O versículo maravilhoso, né? O apóstolo Paulo agora ele está dizendo que nós devemos examinar a nós mesmos, não deixar que Deus faça isso, porque Deus está sondando os nossos corações. Aquelas pessoas que vivem religiosamente são pessoas que estão doentes na fé, pessoas que estão fracas na fé e pessoas que estão mortas na fé, que dormem. Ou, na verdade, têm certas experiências com Deus, mas não são convertidas. Ter experiências com Deus é uma coisa. Eu já preguei algumas mensagens aqui no canal, se você procurar você vai achar, em que eu demonstro que sinais é diferente de frutos. Você falar em língua é sinal. Você levantar as mãos, orar por uma pessoa, a pessoa ser curada, é sinal. Você levantar a mão, interceder e a chuva ir embora, é sinal. Milagres, sinais. Frutos de uma pessoa convertida é fruto do Espírito Santo. Paz, amor, temperança, mansidão, longanimidade, que muda a vida das pessoas, levando elas a ter atitudes que demonstrem que Jesus Cristo governa a sua vida. Isso tem que estar muito claro ao coração. Agora, quando nós partimos agora para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para os salvos e convertidos, apóstolo Paulo fala até agora das pessoas que não são convertidas e que estão vivendo em atitudes pecaminosas e ele está mostrando para elas a realidade. Agora ele passa para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão salvos devem examinar a si mesmo. Porque se você examina você mesmo, corrige a sua atitude e abandona o pecado, você não será julgado pelo Senhor. Quando você não examina você mesmo e você comete pecado, o Senhor vai te cobrar para que você não seja condenado com o mundo. É tremendo, porque esse versículo está demonstrando que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, somos tratados diferente. Quando nós pisamos na bola, o Senhor nos corrige. Quando nós fazemos as coisas erradas, o Senhor puxa a nossa orelha para que nós possamos compreender que devemos mudar de atitude. Então, o tratamento de Deus para com os seus filhos é diferente do tratamento dele para com sua criatura. A sua criatura, ele vai tratando com amor, fazendo com que o sol nasça e a chuva caia para justos e injustos. Mas para com os seus filhos, ele tem um tratamento especial. Mais bênção, mas também mais severo. Ah, como assim, pastor? Mais severo juízo. É que quando nós pecamos, o Senhor age agora, imediatamente, para que nós possamos nos arrependermos e pedirmos perdão a Deus. Diferente com a reação para com o mundo, que as pessoas pecam e o que é deles está guardado para o dia do juízo. Entendeu a diferença? Aquelas pessoas que não são convertidas vão pecar e muitas vezes, ou na maioria das vezes, não são cobradas por Deus. As pessoas que são convertidas, se elas pecarem, Deus vai cobrar para que ela caia em si e se arrependa e volte-se para os caminhos do Senhor. Vamos continuar lendo? O verso 33 vai dizer assim, 33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. O apóstolo Paulo está falando assim, olha, se você quer se reunir para tomar a ceia do Senhor, participar da ceia do Senhor, então você come em casa, né? Chegue lá sem o desespero de correr para a comida, para que você primeiro possa adorar a Deus, colocar a sua vida no altar do Senhor. Quando liberar a ceia do Senhor, que você possa ministrar para os outros, servir aos outros em amor, para que tão somente depois você venha se alimentar e participar da ceia do Senhor. Ou seja, quando nós nos preparamos
de forma espiritual para participarmos da ceia do Senhor, nós chegamos lá com atitude de servo. Não importa onde que vai ser ministrada, se é lá no prédio da igreja, se é na casa do irmão, se é no retiro espiritual, não importa onde vai ser ministrada a ceia, mas ela deve ser recebida em espírito de amor, em atitude de servos. Irmão, nós temos que compreender que esse princípio que o apóstolo Paulo está falando para nós não é apenas para a ceia do Senhor. É constantemente a nossa atitude diante de Deus e diante das pessoas, para que quando chegar o dia de participarmos da ceia do Senhor, nós estejamos preparados. E é isso que o apóstolo vai continuar destacando lá em Hebreus, no texto que nós estávamos lendo em Hebreus, que ele vai mudar a seção. Ele vem falando das pessoas que não são convertidas, que são apenas religiosas, e ele vai mudar a seção. Verso 32, lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes, bens celestial. O apóstolo Paulo está dizendo agora o seguinte: você, como servo do Senhor, quanto igreja do Senhor Jesus Cristo, você deve se colocar no lugar um dos outros. Ele está destacando aqui a igreja primitiva, que quando havia necessitados, eles iam lá e supriam a necessidade dessas pessoas. Quando havia doentes, eles iam lá, oravam, abençoavam. Aqueles que eram curados, eles louvavam a Deus, e aqueles que não eram curados, eles levavam comida, alimento, e fazia diferença na vida daquelas pessoas, tanto dos enfermos quanto das pessoas mais carentes. Ou seja, não havia acepção de pessoas. Aquelas pessoas que estavam sendo humilhadas por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, eles se colocavam no lugar daquelas pessoas e abençoavam a vida delas, oravam com elas, se compadeciam com elas. Quando eles chegavam diante das pessoas que estavam presas, eles se compadeciam daquelas pessoas, se colocavam no lugar, pregavam o Evangelho, levando vida e salvação. Isto é ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Para estarmos preparados para nos congregarmos como igreja, para estarmos preparados para consagrarmos os nossos frutos ao Senhor, a nossa adoração ao Senhor, nós temos que estar em comunhão com Deus e em comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo no nosso dia a dia. É isso que a palavra do Senhor está querendo nos dizer. Por isso que quando nós voltamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler agora a explicação do Paulo a respeito da ceia do Senhor. O verso 23 vai dizer assim, até o verso 26. Por isso recebi do Senhor, o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberdes em memória de mim. Porque assim, sempre que comerdes deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Louvado seja o Senhor. Agora o apóstolo Paulo vai destacar a ceia como um memorial. Olha, como eu recebi do Senhor Jesus Cristo, que chegou até a mim, por intermédio dos seus discípulos, agora eu passo para frente. Em atitude de amor, em atitude de serviço cristão, eu estou ministrando a palavra do Senhor, estou ministrando a ceia, estou servindo vocês. E ao estarem servindo vocês, eu estou ministrando para vocês o que o Senhor espera de nós. Que as nossas reuniões, ao partirmos os pães, possamos compreender que aquele pão só está nos trazendo a memória do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário.
mas que neste momento de celebração, não somente da ceia, mas dos cultos, das nossas reuniões dentro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, as nossas atitudes no dia a dia demonstram que o corpo do Senhor Jesus Cristo não foi entregue em vão na cruz do Calvário pela minha vida, mas eu fui transformado pelo sacrifício do Senhor Jesus. Semelhantemente, quando eu pegar o cálice, declarando que o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, que esse cálice esteja realmente sendo coberto pelas minhas obras cristãs, que declara que sou servo do Senhor Jesus Cristo, tenho amado, abençoado e honrado as pessoas que estão em minha volta, para que as pessoas, ao verem eu beber do cálice da ceia, elas possam olhar para mim e dizer verdadeiramente: esta pessoa não está tomando vinho nem suco de uva. Essa pessoa realmente é uma serva do Senhor, é um servo do Senhor, e os seus frutos declara que é filho de Deus. Que sejamos assim, que as nossas atitudes declarem que servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Peça para que o Senhor te capacite a viver a ceia do Senhor, ou seja, a viver em comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo, viver em comunhão com a sua família, com seus amigos, ao ponto das pessoas verem Cristo em você. E então você já estará preparado para tomar a ceia em qualquer momento. Aí você não precisa nem ficar preocupado quando que vai ter a ministração da ceia. Porque o dia que tiver, você já vai estar preparado para participar deste momento e declarar que o Senhor realmente tem conduzido a sua vida. Abaixe sua cabeça, coloque o seu coração agora diante do Senhor e falemos com o nosso Deus. Senhor, nos ajude a sermos igreja, Pai. Nos ajude, Senhor, a te servirmos a cada dia. Nos ajude a engrandecermos o teu santo nome através das nossas atitudes, Senhor. Que possamos representar o Senhor por onde nós passarmos e quando nos reunirmos e congregarmos como igreja. Que as nossas atitudes testificam que somos verdadeiramente teus servos, ó Pai. Continue conosco e nos capacite a falarmos e anunciarmos as tuas maravilhas, não somente com os nossos lábios, mas com as nossas atitudes. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Sou o pastor Alexandre, pastor da Primeira Igreja Batista em Alto Paraíso. Estou com este canal Aliança com Deus para levar a palavra de Deus ao seu coração, levando bênção para a sua vida. Peço para que você dê o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative o sininho, porque nós sempre teremos aqui uma palavra abençoada para entregar ao seu coração. Em breve estaremos postando aqui, ministrando curso de casais, para você que está precisando colocar em ordem o seu relacionamento conjugal, a sua vida familiar. Você vai ser abençoado pela palavra de Deus por intermédio desse canal. Fique com Deus. Deus abençoe a sua vida.